E seguimos então com mais análises na nossa bancada de entrevistas aqui da Hora do Voto com a Denise Campos de Toledo. Eu recebo o deputado estadual reeleito Gil Diniz, do PL. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos em casa. Bom, o senhor é do PL, né? E o PL foi o grande vencedor também para a eleição da Assembleia aqui de São Paulo. Não é? Houve a eleição de 19 deputados estaduais, não é? Fez maioria, assim como aconteceu com o Congresso Nacional, com a Câmara. E eu queria saber como é que fica a composição, não é? Como é que fica, qual a sua expectativa em relação a essa formação da Assembleia? Lembrando que apesar de o partido ter sido o que mais elegeu deputados, teve o PT, por exemplo, conquistou 18 cadeiras, está muito próximo, né? E depois vem 3 candidatos mais votados. Eduardo Suplicy, do PT, foi o mais votado, não é? Depois tem Carlos Gianazzi, que é do PSOL, e a Paula, da bancada feminista, também do PSOL. Então, tem uma oposição forte. Como é que é a sua perspectiva de trabalhar com essa composição da Assembleia, considerando a confirmação do que a gente está vendo, por enquanto, na apuração, a vitória de Tarcísio? Olha, Denise, a bancada do PL se ampliou, né? Vários parlamentares que eram do antigo PSL migraram para o PL e nós saímos vitoriosos nessa eleição. 19 deputados, como você falou, só que de outro lado tem a bancada do PT, com 18, e eles estão numa federação com o PCdoB, a deputada Alicy Brandão, ou seja, são 19. Tem mais a bancada ali do PSOL e outras bancadas que vão se reunir em torno, ou seja, confirmando essa vitória do Tarcísio, nós teremos uma oposição forte ali, uma oposição fortalecida ali na Assembleia de São Paulo, e isso é muito bom para a democracia. O que nós vamos fazer é reunir os partidos aliados, montar uma maioria, né, e fazer a eleição da mesa diretora. Dessa vez, há praticamente 30 anos de PSDB aqui em São Paulo, o PSDB não vai ter a primazia da mesa diretora ali, ficando com a presidência, né? Provavelmente vai ficar dentro dessa coalizão entre republicanos, PL e os partidos ali aliados. Eu, como deputado membro do PL, defendo aí a proporcionalidade na mesa diretora, né? Que essa vaga fique com o PL. Agora, como é que você vê as negociações de Tarcísio de Freitas, que já vinham ocorrendo, a partir do momento que ele teve o apoio do PSDB daqui de São Paulo, pelo menos de uma ala? Há pouco nós tínhamos como convidado aqui o Zé Aníbal, que ele é contra esse apoio que foi dado, então o PSDB mais tradicional não gostava desse apoio, mas se fala inclusive em negociação de cargos, não é? E aí tem também com a União Brasil, que também apoiou a candidatura de Rodrigo de Freitas. Então, tem uma questão de composição também do governo do Estado de São Paulo, no caso de vitória de Tarcísio, né? Olha, o PSDB hoje ele vive uma crise de identidade. O Garcia, ele era do antigo DEM, né? Hoje, União Brasil. Ele sai do partido para disputar a eleição estadual ali junto com João Dória. João Dória que implodiu por dentro o PSDB. Então hoje o PSDB tem uma crise de identidade no estado de São Paulo, que é aquela questão dos cabeças brancas e do pessoal mais novo ali na política. Nem tão novo assim, porque o Garcia não é tão novo assim. Tem um pessoal, uma ala que apoia declaradamente a Luiz Inácio e tem o pessoal que está declarando apoio ao Tarcísio. Mas em nenhum momento eu vi o futuro governador prometer qualquer cargo que seja, inclusive para a partidos mais próximos até do que o PSDB. É óbvio que dentro da democracia você tem que fazer concessões, só que o Tarcísio ele é um cara técnico, ele é um ministro extremamente técnico que repetirá aqui no governo de São Paulo o que ele fez no Ministério da Infraestrutura. Agora, o Tarcísio é republicano, vale lembrar que ele não é do PL, ele teve apoio do presidente Bolsonaro, mas ele optou por um outro partido, que aliás é do vice-presidente. PL também vai entrar nessa discussão por cargos, participação no governo estadual, caso ele saia vencedor? Desde que o nome seja técnico, não tem por que não. Aí os partidos da coalizão, o Tarcísio, né, liderando isso, eu acredito que sim, participe muito ativamente do governo. O Tarcísio, que é do Republicanos, como você bem disse, foi ali uma maneira, inclusive, né, de fazer essa coalizão, de ter mais tempo de TV, de ter capilaridade aqui no estado de São Paulo. E essa união Republicanos-PL se mostrou muito efetiva, já que o PL fez 19 deputados e o Republicanos fez 8. Agora, você que já participava da Assembleia, quais seriam as pautas prioritárias, a gente pensando daqui para 2023? Segurança pública é a
pauta da ordem do dia, né? Nós temos aqui em São Paulo a discussão da câmera, se fica com câmera, se tira câmera, mas tem a segurança real, né? Hoje, o povo de São Paulo tem medo de sair às ruas. Depende do horário do dia ou a região de São Paulo que você frequenta, você não sai mais. Então, acho que prioridade número 1, segurança pública. Daí vem saúde, educação e, no caso do Tarcísio, né, a infraestrutura aqui de São Paulo. A gente não pode continuar sendo a cidade e o estado de São Paulo um cemitério de obras paradas, como a gente vem sendo nos últimos anos. Terminar a questão do monotrilho, do metrô, expandir o metrô para a região metropolitana, terminar o Rodoanel no trecho norte, né, que ele é um câncer aqui na região metropolitana de São Paulo. Então o Tarcísio também tem como prioridade a questão da infraestrutura aqui no nosso estado. Mas aí também a questão do prefeito do estado de São Paulo, que também é de outro partido. Sim, é do MDB. O Nunes, né, tem uma conversa muito boa entre o Tarcísio e ele, entre o Nunes e o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que a gente espera aí a sua reeleição. Então a gente não vai ter dificuldade nesse sentido. É democracia, a gente precisa sentar, dialogar e ver o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado. Perfeito. Daqui a pouquinho eu continuo conversando aqui com o Gil Diniz, que é deputado estadual reeleito pelo PL de São Paulo. E agora eu passo para o Laerte e a Luciana, com vocês. Eu continuo conversando com o deputado estadual reeleito por São Paulo, Gil Diniz, que é do PL. Deputado, a gente ainda está com uma situação totalmente indefinida para a eleição presidencial, não é? Agora, como é que o senhor vê a relação de São Paulo no caso de vitória de Lula? Eu estou pensando nas pesquisas eleitorais que foram divulgadas até ontem. Como é que ficaria esse posicionamento de São Paulo com o Tarcísio, que está mais à frente e estava nas pesquisas também? Como é que fica essa questão da federação, né, discussão inclusive de repasse de recursos? É uma situação que foi colocada até pelo corte recente de ICMS. Na sua avaliação, isso deve ser revisto? Olha, São Paulo é a locomotiva do Brasil, realmente é a locomotiva do Brasil. A bancada que apoia o presidente Bolsonaro é muito forte, não só a bancada nacional, mas a bancada paulista também. Então, São Paulo tem muito peso ali na discussão em Brasília. Então, eu acho que não vai ter dificuldade, é óbvio, né? Um governo federal alinhado ao governo estadual, São Paulo é o segundo maior PIB, tirando o PIB da União, é o maior PIB que nós temos aqui no país. Então, São Paulo consegue tocar os seus negócios, mas a gente precisa rediscutir realmente essa questão tributária. O presidente Bolsonaro, ele cortou impostos, né, estaduais, no caso, deu um limite ali aos impostos estaduais, porque assim, havia uma farra de alíquotas de ICMS pelo país. Então ele normatizou isso e a gente vai trazer essa discussão para São Paulo também, contando aí com a eleição do governador Tarcísio. Se espera inclusive que haja uma reforma tributária no âmbito nacional, que seria muito importante. Para simplificar todo esse processo. Exatamente, até para rever a alíquota de ICMS, talvez um imposto único, não é, que englobe inclusive o imposto estadual. Agora nós tivemos muitas discussões na campanha de Tarcísio com Haddad, que Haddad até chamava atenção de idas e vindas. Você citou há pouco a questão da Câmara, que é um ponto importante na segurança. Na sua opinião, o que deve acontecer? Olha, tem que ser revista. Você não pode ter batalhões de elite da Polícia Militar com uma câmera filmando ali 24 horas por dia. Eu acredito que o PM, né, o policial militar, esse poder de acionar ou não a câmera tem que ser discricionário, tem que ser dele. Você não pode colocar a atividade policial sob suspeita o tempo inteiro, como se o policial estivesse errado o tempo inteiro e tivesse que ser monitorado 24 horas por dia. Eu não acredito que seja assim, então tem que ser revisto isso. O Tarcísio já colocou aqui alguns pontos. Eu não acredito que vá ser tirada do dia para a noite, uma hora vai ser repensado. Vamos sentar com o secretário de Segurança Pública, com o comando da Polícia Militar, com todos ali que pensam na segurança pública em São Paulo, mas tem que ser revisto, principalmente, né, dessa questão dos batalhões de choque, né, quem dá esse pronto enfrentamento na segurança pública aqui em São Paulo. Agora, os dados mostram uma queda da letalidade e não é uma questão de suspeita do policial. No momento que acontece alguma coisa, não é uma prova para ele também do que ocorreu de fato numa situação de confronto? Sim, mas você tem inúmeras situações. Por exemplo, hoje, o policial militar em São Paulo, se você conversa com ele, ele está inibido, Denise, de trabalhar. Só isso já você tira, né, o confronto. Mas por quê? É pela forma como ele aborda? Não é pela forma que ele aborda, porque ele sabe que ele já está sendo condenado a priori. Eles não querem, a imagem ali só está para pegar o pelo em ovo, para condenar esse policial. Não tem uma outra finalidade a priori. Por que não o policial ter o poder discricionário de ativar essa câmera, até para ele resguardar a ocorrência que ele tem? A gente não acha que essa câmera sendo monitorada, né? Inclusive eu entrei com uma ação popular
questionando o contrato da Câmara e questionando quem armazena essa imagem. Você já imagina, com o primeiro comando da capital, invadindo o sistema dessa empresa, que provavelmente é terceirizada, e tendo acesso à imagem dos policiais, a imagem das pessoas que são envolvidas ali na ocorrência, inclusive pessoas que não são criminosas. Eu morei por muito tempo em uma favela, tinha um contato próximo ali com a Polícia Militar. Você imagina um policial me filmando ali, eu teria medo de conversar com ele, de falar onde que está a biqueira, onde falar que está o traficante. Então a gente precisa só repensar e o policial ele tem fé pública. A gente não pode colocar todas as operações como se o policial partisse, né, como se fosse o errado na história, como se fosse criminoso. Então é uma discussão muito profunda, né, mas eu acredito que o Tarcísio vai reaver essa questão da Câmara, dessa obrigatoriedade do monitoramento durante todo o tempo de serviço do policial. Perfeito, eu agradeço muito a participação de Gil Diniz, que é deputado estadual reeleito pelo PL de São Paulo. Deputado, muito obrigada. Obrigado. Um bom trabalho à frente aí na Assembleia e uma boa noite. Obrigado, sempre à disposição. Obrigada.